Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Ah, Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente estaremos abordando o capítulo 10, que fala sobre a colonização e a regionalização da África, tá ok? Quando a gente fala sobre colonização da África, remota lá ao século XV, quando, devido à busca de rotas para chegar às Índias, os portugueses encontraram ali grande oportunidade de quê? De atender suas necessidades mercantis, ou seja, mão de obra e matéria-prima, ok? Mas, após os primeiros contatos, nem sempre amigáveis, com as aldeias e os reinos africanos, os portugueses eles passaram a instalar benfeitorias no litoral, isso com o objetivo de quê? De consolidar aquelas terras como sendo possessão portuguesa. Então, por isso, um processo de colonização. Só que isso não adentrou ao território africano, ficou mais próximo ao litoral mesmo, ok? Porque durante essas benfeitorias, essas pequenas vilas, aldeias que eram fundadas pelos portugueses, eles tinham as possibilidades de retirada de matéria-prima ou de depósito de produtos manufaturados, enfim. Já a mão de obra, ela foi de fato o carro-chefe da economia portuguesa dentro da África, o que gerou muito a atenção dos portugueses para o continente africano foi a abundância de mão de obra, ok? Então o tráfico negreiro ele começou a ser cada vez mais é, efetivado nesse período e o que o escravo acabava sendo? Acabava sendo uma moeda de troca. Muitos Portugal acabava utilizando ou aquele escravo como mão de obra ou como moeda de troca por meio de mercadorias trazidas pelos outros europeus, tá ok? Ah, a princípio, os cativos eram levados para as plantações de açúcar. Deixa eu pegar aqui essa canetinha, tá? A partir do século XVI, porém, o Brasil passou a ser. Olha que coisa triste, olha que coisa triste. A partir do século XVI, o Brasil passou a ser o principal mercado consumidor de escravos de Portugal. Isso é muito triste. Aqui eu tenho um mapinha mostrando aqui, ó, a rota comercial indo para a Índia. E aqui, quando fazia a busca de mão de obra, ó, tráfico negreiro, e vindo aqui para o Brasil. O que foi a neocolonização, ou também conhecida como a partilha da África? Gente, percebam o seguinte: a África ela não é um país pobre em recursos naturais. A África ela é um continente. A África é um continente pobre devido à grande exploração realizada pelo neocolonialismo europeu e também porque há uma concentração de renda muito grande dentro do continente africano, ou seja, muitas riquezas na mão de poucas pessoas. Mas no que se refere a aspectos naturais, de minerais, reservas minerais e tudo isso mais, a África é um país riquíssimo, ok? Há estudos, enfim, acho que vocês devem ter estudado isso em história, que muitos impérios africanos eles eram riquíssimos. Durante o período da neocolonização, eles foram praticamente destruídos. Então, a neocolonização, como o próprio nome diz, neo quer dizer que novo. Então, foi um novo processo de colonização. A África já estava ocupada pela população nativa, já havia um certo desenvolvimento dentro de cada reino africano,
Claro que tinham áreas que eram mais pobres do que outras, mas havia grandes e poderosos reinos dentro do continente africano. Só que a Europa se viu na possibilidade de pegar o continente africano e repartir entre os principais países da Europa. Então, a neocolonização africana ou partilha da África foi isso. Foi a distribuição de terras do continente africano para os países da Europa. Nesse caso, os principais países da Europa. Então, aqui percebam, aqui eu tenho a partilha da África. Se eu pegar aqui, os principais países foram Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália. Aqui não. Então, aqui, da Itália para cima, eu tenho os principais países europeus que fizeram parte desse domínio ou dessa exploração do continente africano. Se vocês depois podem olhar no livro de vocês e olhar com mais calma, ou dar uma pausa aqui, vocês vão perceber que cada cor aqui, refere-se a essa cor aqui da legenda que pertence a esse específico país. Que fatores levaram à partilha da África? A gente pode pensar no seguinte, aqui eu tenho uma grande... A Revolução Industrial ela já estava bastante crescente, consolidada na Europa, e havia necessidade de matéria-prima e mercado consumidor. Então, de uma certa forma, o que levou à partilha da África, o que motivou os países europeus de forma mais objetiva a entrar, invadir o continente africano e fazer essa partilha, foi a necessidade de ampliar as suas riquezas, ou seja, por meio de matéria-prima, mercado consumidor e outra coisa também, mão de obra barata. Tá, ok? Essa partilha ela aconteceu pela Conferência de Berlim em 1884 e foi essa partilha entre os países europeus ela foi pacífica, não houve guerras, não houve conflito armado entre os países para consolidar o território aqui. Mas a entrada dos europeus dentro do território africano ela não foi pacífica, tá ok? Aqui eu já falei. Então, dentre os principais objetivos da partilha da África, eu posso citar dois tipos de objetivos. Objetivos implícitos e objetivos explícitos. Explícitos é aquele que está na cara, aquele que está evidente. Implícito é aquele que está guardadinho, que não é tão declarado. Então, entre os objetivos explícitos, havia uma ideia, entre aspas, porque uma ideia totalmente errônea, de que a Europa considerava o continente africano como uma civilização inferior. Então, com o objetivo de trazer uma melhor, não é modernização, mas trazer um melhoramento na cultura, nos hábitos e costumes do continente africano, a Europa decidiu partilhar o continente africano com a justificativa de civilizar cada vez mais o continente africano. E a gente já cai no primeiro equívoco, porque a gente sabe que não existe cultura melhor do que outras. Não existe, gente. Não existe civilizações superiores às outras. O que existe é uma cultura ou civilização hegemônica em comparação à outra, mas não é mais importante. Todos vão ter o mesmo grau de importância. A questão é, eu posso ter uma cultura que ela vai exercer muito mais influência do que algumas outras específicas, como, por exemplo, a cultura norte-americana ela é hegemônica se comparada à cultura brasileira. Mas eu não posso falar que a cultura brasileira é inferior à cultura norte-americana. Não, são culturas distintas. Tem um valor específico para cada povo. Só que a cultura americana ela é hegemônica, porque é um país desenvolvido.
logo ela vai acabar exercendo maior influência sobre demais culturas do mundo, como, por exemplo, até a cultura brasileira. Tá ok? E já nos objetivos implícitos tem o que nós falamos lá em cima, que é a exploração da mão de obras, a exploração das riquezas naturais e além de buscar mercado consumidor. Ok? Dentre as consequências da partilha da África, a gente pode falar de fatores positivos e fatores negativos. Positivos, a gente pode falar no melhoramento dos setores da educação, saúde, infraestrutura e geração de emprego. Mas você pode falar assim, professor, então foi muito bom. Não, foi bom por alguns aspectos, mas foi pago um alto preço para que a população tivesse acesso a um tímido ou um significativo melhoramento na educação, saúde e infraestrutura. Mas isso também, esse melhoramento, ele não foi homogêneo em todo o território africano. Alguns países tiveram muito mais do que outros. Tá ok? Mas agora, consequências negativas. Processo de aculturação. Quando eu falo processo de aculturação, esse prefixo aqui é de negação. Então, é perda da cultura. Então, os povos africanos acabaram que perderam a sua cultura, ou parte da sua cultura, para assumir uma cultura hegemônica, no caso, a branca europeia. Ok? O trabalho escravo também foi uma coisa muito ruim, porque a partir do momento em que o branco europeu chegou dentro do território africano, a população nativa perdeu a sua liberdade de ir e vir. Então, muitos foram escravizados. A exploração dos recursos naturais, extermínio de tribos, guerras civis, entre outros. Por quê? Porque havia muitas tribos rivais dentro do território africano. Só que quando foi relacionada a divisão territorial da partilha da África, não levou-se em consideração os limites territoriais, ok? Ou seja, aqui, acabou que tribos rivais que viviam de uma forma harmoniosa, cada um no seu território, elas foram obrigadas a viverem dentro do mesmo território colonizado pela Europa. E isso acabou trazendo com que muitas tribos, menores tribos, fossem exterminadas por tribos rivais que tivessem maior quantidade de pessoas ou maior poderio de guerra, no caso, assim, mesmo que seja uma guerra civil, mas de armamentos rudimentares, não de arma de fogo. Muitas delas eram arco e flecha, enfim. Mas isso foi muito ruim, porque até hoje existem algumas guerras civis dentro do continente africano que é fruto ou herança desse período de neocolonização da África, porque muitas tribos rivais elas foram obrigadas a viverem dentro do mesmo território. Ou seja, na hora de partilhar os territórios da África, não foi levado em consideração a linha fronteiriça de cada país. Eles fechavam a quantidade de forma aleatória. Então, acabava que algumas tribos rivais elas eram colocadas dentro do mesmo território. Isso foi ruim. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, gente, olha só. Eu vou parar aqui esse vídeo e daqui a pouquinho eu volto dando a continuidade do próximo vídeo, tá ok? Até mais, um abraço.